pegando o gancho que você falou antes, Fábio, o empresário não pode só procurar a negociação na dívida, né, quando começa a dever, Sim, sim. mas até tem que procurar na captação do crédito também. Como você mesmo disse, tem vários bancos que oferecem crédito para empresários, programas do governo, mas ele não pesquisa, ele acredita na primeira proposta. Então, quando o empresário começa a dever, ele tem que procurar o banco para negociar, ele tem que fazer isso com estratégia e informação, principalmente. Então, antes dele ir até o banco, ele tem que se consultar com um contador, com um advogado especializado em direito bancário, para saber as armadilhas que o banco pode oferecer para ele. E uma delas é a negociação com prazo longo, ou pior, a junção de todas as dívidas que ele tem, a consolidação das dívidas num contrato só. É isso que o gerente do banco mais gosta. Quer pagar tudo numa parcela só? O banco aceita. Mas o prazo e o saldo total a pagar vão ser enormes. E essa é a pior armadilha dos bancos, na minha opinião. Na prática, doutor Gustavo, quando eu começo a perceber que já estou num nível de endividamento, o que eu posso fazer para tentar salvar? O primeiro passo é o empresário saber que está devendo, quanto está devendo e principalmente pedir ajuda. Porque muitos empresários, eles, quando começam nesse ciclo vicioso de dívida, ele tenta conseguir mais crédito para cobrir o anterior. É como se fosse o apostador viciado. Perde um pouco aqui, fala, agora eu vou recuperar. Só que no caso ele pega mais crédito. E a situação sai do controle totalmente. E a empresa quebra, o faturamento cai, às vezes envolve garantia que antes não tinha, porque o banco vai sempre pedir, né? Oferece uma garantia, que a gente abaixa os juros, renegocia. E às vezes o empresário dá garantias da pessoa física, dá seu próprio imóvel, sua única moradia. E pior, não fala para ninguém. Então muitas vezes a sua esposa, a esposa do empresário, não tem consciência que ele está devendo. Isso prejudica a família toda, principalmente em negócios familiares. Por isso que o melhor caminho é: está devendo, pare tudo, não pegue mais empréstimos e vá atrás de profissionais para te auxiliar a sair dessa situação. E reforçando, o pior profissional, entre aspas, aí, que você pode ir atrás para resolver isso é o gerente do banco. Ele que vai traçar todo o prognóstico para a empresa ir para o buraco de vez. E olha que engraçado, né, Gustavo? Muitas vezes, nesse momento, eu falo como contador, eu converso com empresários diariamente, nesses mais de 20 anos de experiência na área contábil, lido com empresários no meu dia a dia, e muitas vezes, nesse momento do endividamento, a pessoa que o empresário busca é justamente o profissional da instituição financeira, do banco, o gerente, não é? Que muitas vezes proporciona outro produto bancário. Então, nós devemos ficar sempre atentos. Peguem a dica do Dr. Gustavo, né? Que além, você pode buscar sim o contato do seu gerente, mas assim, a pessoa que realmente vai te instruir, com certeza será o outro profissional, né? Porque assim, ó, nós temos no mercado comercial, e aí estou falando de negócio, o banco é um negócio, né? E lá ele tem produto, ele tem metas para ser batidas, então tem toda essa perspectiva também por trás do produto bancário. Como você já está no nível do endividamento, procure opiniões, orientações de terceiros fora da instituição financeira, né? Porque senão você entra num ciclo até vicioso, de quando se fecha uma linha de crédito para você, você vai para outra e de repente você comprometeu todo o seu ativo da sua empresa. E outro detalhe importante que o Dr. Gustavo nos informou, a questão de se tornar avalista do próprio crédito, né? Aqueles contratos você assina como o responsável e também como avalista Devedor do. principal e avalista. Aí você compromete, inclusive, seus bens, né? Sim. E não adianta, daí, posterior a uma execução de cobrança, querer salvar o seu patrimônio, né? Porque daí você já comprometeu ali, de certa forma, a sua responsabilidade civil perante o endividamento. É que, na verdade, o banco pode entrar com alguns tipos de ações, não é só execução. Muita gente pensa que eu devo para banco, vou ser executado. Execução, falando de forma simples aqui, é quando o banco tem um contrato perfeitamente assinado ali. Então, é o processo mais rápido
e o mais custoso para o devedor se defender, porque a defesa não é apresentada dentro do processo. É como se fosse num processo à parte. E, geralmente, esse processo à parte, que a gente chama de embargos, né, ele não suspende o processo principal. Então, muitas vezes o devedor quer ganhar tempo, mas ele só vai ganhar tempo se ele depositar o valor que o banco está cobrando. Então, se o banco estiver te cobrando 1 milhão, você tem que depositar esse 1 milhão para o processo principal ser suspenso. A vantagem é que na defesa você pode ter qualquer tipo de prova nessa defesa específica. Até testemunha, se for necessário. Mas na execução você tem 3 dias para pagar ou 15 dias úteis para se defender. Se você está devendo, é difícil você pagar esse valor em 3 dias. Sim, sim. Mas o prazo para a defesa tem que ser bem analisado se a defesa, o custo-benefício da defesa vai valer a pena. Porque às vezes você vê que o contrato foi um pouco abusivo, uma dívida de 1 milhão, por exemplo. Eu tive um caso que a perícia apontou que tinha 150 mil a mais. Não vale a pena você apresentar a defesa para tentar diminuir esse valor da dívida. Então, tem que ter a estratégia correta nesse tipo de processo, principalmente, para evitar onerar mais o devedor. Então, tem que ter uma atuação estratégica, né? Tem advogado que não é especialista na área, que pensa, o cliente foi processado, tem que apresentar a defesa sempre. Nem sempre. E esse é o processo pior que o devedor pode sofrer. Só que tem a ação monitória, por exemplo, que essa quase ninguém fala, que é a ação quando o banco não tem um documento escrito, assinado. Existe essa possibilidade? Existe. Por exemplo, você fez aquele empréstimo na tela do aplicativo, direto no caixa, o documento não tem assinatura. O banco tem um sistema interno onde consta essa liberação de crédito, mas não tem um documento assinado. Então o banco pode entrar com esse tipo de ação, ele vai juntar o que ele tem, e essa ação é dividida em 2 fases. A primeira é para transformar o documento, né, entre aspas, aí, que o banco tem, num título para ele poder cobrar na segunda fase. Então a diferença é que esse processo, a defesa é feita dentro dele e é boa para você ganhar tempo. Então sempre quando tem esse processo, tem que fazer defesa de qualquer forma. Geralmente são empréstimos sem contrato, né? E tem a ação de cobrança. Ação de cobrança é quando o banco tem até o contrato, mas ele não confia tanto nessa prova. Tem que ter uma prova escrita mais forte que a da ação monitória. Geralmente o banco cobra em ação de cobrança dívidas de cartão de crédito e cheque especial, desde que elas não tenham sido renegociadas. Essa é a questão. Se você renegocia cartão de crédito e cheque especial, vira uma execução. Olha só, hein, pessoal, você que gosta de receber aquelas ligações das atendentes, você quer reparcelar sua dívida do cartão de crédito? Olha só a informação que o Dr. Gustavo está nos passando aqui, hein? Porque se você assinar um contrato para o banco, aí ele vai executar. Então eu sempre falo, dívidas de cartão de crédito, cheque especial, você não pode renegociar. Tem gente que parcela, paga o mínimo da fatura, isso não é renegociação. Mas o que te prejudica nessas dívidas é você assinar um contrato. É isso que o banco vai tentar forçar. Que daí você não ganha esse tempo de defesa. O benefício do processo mais simples você não vai ter. E geralmente o banco erra muito quando entra com essas ações. Porque ele pensa na execução, mas ele entra com uma ação monitória. Às vezes ele não junta documento nenhum. E você consegue extinguir o processo, acabar com o processo, não com a dívida. E força o banco a entrar novamente na justiça. E ele tem que acabar gastando novamente as custas judiciais de novo. Onera muito, né, o banco nessa questão. E aí é uma janela para acordo imensa, que é sempre o intuito quando tem processo. Entendi. É aquele cenário que às vezes eu, como contador, recebo de empresários. Olha, eu estou com uma execução e bloqueou meu dinheiro lá na conta corrente. Isso é uma execução de um processo que ele já perdeu. Como a execução tem esse prazo diferente, como você não suspende o processo, até no prazo para defesa, tem bancos que passam o prazo de 3 dias de pagamento, ele já manda bloquear a conta. Ele pede para o juiz bloquear, né? Então, quando isso acontece, principalmente em pessoas jurídicas, você tem que prestar contas para o juiz do que você vai fazer com aquele dinheiro. Tem casos que a folha, né, tem que ser paga e bloqueou a conta dias antes.
O advogado tem que pedir para o juiz o desbloqueio do valor X para pagar a folha. O juiz não vai desbloquear a conta como um todo. Então você vai ter que falar, tenho 50 mil aqui para pagar em folha, eu preciso desbloquear esse valor. Sempre com um argumento. Sempre. Porque tem muita gente que pergunta, mas eu preciso desbloquear a conta. Não vai. Porque senão passa o dinheiro ali que o banco teria direito, né, pela dívida, e aí o dinheiro vai embora. Na pessoa física também. A pessoa física ainda é pior. Que se não for salário, benefício, alguma coisa, algum saldo ali para sobrevivência, está cada vez mais difícil o desbloqueio. Entendi. E existe um passo ou algo que o empresário que está numa situação difícil, digamos assim, ele primeiro assimila que ele está precisando de ajuda. Existe um passo a ser dado com uma segurança maior que lhe possibilite a visão de que ele tem uma luz no fim do túnel? A primeira coisa, como nós falamos no início, é saber os números da empresa. Então, quanto lucro, prejuízo, saber o preço, saber formular o preço principalmente, porque muitas vezes o empresário acha que tem lucro, mas não tem. Então ele tem que estar por dentro desses números para não ter endividamento irresponsável no futuro. Só que como nós falamos também, tudo isso tem que ser com assessoria especializada, tanto na parte jurídica como na parte contábil, porque o empresário não é obrigado a saber tudo. Ele tem que saber vender, né? O mínimo, saber do produto, a parte comercial, mas os outros setores, principalmente a parte financeira, ele tem que ter na mão. Mas ele não precisa saber como fazer isso, porque ele não é especialista. Ele tem que delegar essa função para quem entende. E tem muitos empresários que são resistentes a isso. Eu comecei do zero, eu entendo minha empresa, mas uma empresa que começou há 30 anos, a realidade mudou hoje totalmente. Hoje a informação está muito rápida. Exato. Está muito rápido. E o que eu observo? Às vezes, o empresário ele também tem a situação do lucro contábil, lucro financeiro do negócio dele, baseando-se em riscos que ele está assumindo. Por exemplo, digamos que numa operação empresarial, o que ele tem de lucro no caixa dele é em detrimento de uma sonegação tributária. Nunca será lucro, porque numa possibilidade de autuação fiscal, o fisco vai cobrar os impostos, né? E aí, nesse momento, o empresário enxerga da seguinte maneira: olha, se eu não pagar, mesmo que parcelado, esse débito tributário, eu tenho que fechar meu negócio, e o que eu vou fazer amanhã? O que eu sou, né? E às vezes ele assume o compromisso de um parcelamento de dívidas tributárias em detrimento a um caixa que vai começar a sair e que ele não tem receita para tal, e ele vai no banco e capta recurso de terceiro para honrar, além de todos os seus custos e despesas mensais, também a parcela do débito tributário, da qual houve lá no passado uma falta de pagamento. Aqui gera um desencaixe financeiro, muito ligado, às vezes, à formação errada do preço de venda, porque ele está levando para casa o lucro, que não é lucro, é apenas impostos que não estão sendo pagos e postergados, né? É um grande risco. E eu acredito que dentro dessa visão, eu peguei aqui uma visão contábil, que é o tributário, mas o empresário no seu dia a dia, ele assume riscos com contratação de prestadores de serviço, que é a chamada informalidade, enfim, tem vários cenários ali complexos. Acima de tudo, o que pesa é você ser bem assessorado contabilmente, com um bom jurídico, ter uma boa consultoria financeira também para lidar com a formação do preço de venda. E uma vez que você entra no mercado financeiro, capta recursos financeiros, coloca você como avalista de um crédito da qual foi captado, e esse crédito não foi liquidado, aí você tem sim um problema que muitas vezes poderia ser evitado diante de uma estratégia, digamos assim, né? Saber o jogo que você está jogando é a falta de informação, às vezes. Aquela necessidade emergencial, e como bem colocado pelo Dr. Gustavo, somos empresários. Às vezes nosso negócio está muito bom, está indo bem, mas nós não temos toda a informação do mundo, né? E tomamos decisão em cima de uma leitura de um artigo do Google,
de uma informação de um vídeo do Instagram, né? Sendo que vai muito além dessa informação rápida, né? Temos ali que saber todas as consequências das nossas atitudes. Vamos voltar um pouquinho aqui, doutor Gustavo.